Pausei 3S. O mundo da matemática é vasto e repleto de conceitos fascinantes. Um desses conceitos são os números complexos. Pode parecer assustador, mas na verdade, os números complexos são apenas uma extensão dos números reais que usamos todos os dias. Imagine uma reta numérica. Agora, imagine uma segunda reta numérica, perpendicular à primeira, intersectando-a no ponto zero. Essa é a ideia básica por trás do plano complexo, onde representamos os números complexos. Um número complexo é formado por duas partes, a parte real e a parte imaginária. A parte real são os números que já conhecemos, como 1, 2 ou 5. A parte imaginária é onde as coisas ficam mais interessantes. Ela envolve a unidade imaginária i, que é definida como a raiz quadrada de 1. Isso pode parecer estranho no começo, porque estamos acostumados com o quadrado de um número real sempre sendo positivo. Apesar do nome imaginário, esses números têm aplicações muito reais. Eles não são apenas conceitos matemáticos abstratos, mas ferramentas essenciais em diversas áreas. Da engenharia elétrica à mecânica quântica, os números complexos nos ajudam a entender e modelar o mundo ao nosso redor. Vamos embarcar em uma jornada para explorar o mundo fascinante dos números complexos. Vamos desvendar seus segredos, entender suas propriedades e descobrir suas aplicações notáveis em diferentes campos. Pause do 3is. Um número complexo é frequentemente escrito na forma A plus B, onde A representa a parte real e B representa a parte imaginária. O i é a unidade imaginária, sempre nos lembrando de que estamos lidando com um número que está fora da reta numérica usual. Vejamos alguns exemplos. O número 2. Las 3i é um número complexo. Sua parte real é 2 e sua parte imaginária é 3. Da mesma forma, 4i é outro número complexo, com parte real, 1 e parte imaginária, 4. A unidade imaginária i é o cerne dos números complexos. Ela é definida como a raiz quadrada de 1, um conceito que inicialmente intrigou os matemáticos. Como um número, quando multiplicado por ele mesmo, pode resultar em um valor negativo. É aqui que precisamos expandir nossa compreensão dos números. A unidade imaginária i não se encaixa na reta numérica tradicional, mas existe como uma entidade separada que nos permite resolver equações e modelar fenômenos que antes eram impossíveis de capturar apenas com números reais. Pausei 3is. Pode ser difícil visualizar números complexos porque eles não se encaixam na reta numérica tradicional. É aí que entra o plano complexo. Imagine um plano bidimensional, como o sistema de coordenadas que você pode ter encontrado na álgebra. O eixo horizontal, geralmente chamado de eixo real, representa a parte real do número complexo. O eixo vertical, chamado de eixo imaginário, representa a parte imaginária. Cada ponto neste plano complexo corresponde a um único número complexo. Por exemplo, o número complexo 2 plus 3i é representado por um ponto que está 2 unidades à direita da origem, ao longo do eixo real, e 3 unidades acima, ao longo do eixo imaginário. Da mesma forma, 4i estaria 1 unidade à esquerda e 4 unidades abaixo da origem. Esta representação geométrica é incrivelmente útil. Ela nos permite visualizar números complexos e entender suas relações entre si. Por exemplo, a adição torna-se tão simples quanto desenhar vetores da origem, até os pontos que representam os números complexos a serem adicionados, e então encontrar a diagonal do paralelogramo formado. Pausei 3. Assim como os números reais, os números complexos podem ser somados, subtraídos, multiplicados e divididos. Essas operações podem parecer um pouco estranhas no início, mas seguem regras específicas que garantem resultados consistentes e significativos. Adição e subtração são diretas. Simplesmente adicionamos ou subtraímos as partes reais e imaginárias separadamente. Por exemplo, 2 plus 3i, adicionado a 4i seria 2, plus 3, 4i, que é simplificado para 1i. A multiplicação é um pouco mais complexa, mas segue um padrão lógico.
Multiplicamos números complexos como binômios, lembrando que i ao quadrado é igual a 1. Então, 2 plus 3i multiplicado por 1, 4i, seria calculado como 2, 8i, 3i, 12i ao quadrado, que é simplificado para 10, 11i. Essas operações podem parecer abstratas, mas são cruciais para manipular números complexos e usá-los em várias aplicações. De resolver equações a modelar fenômenos físicos, essas operações são a base para trabalhar com números complexos. Parte 5. Números complexos em ação. Aplicações no mundo real e significado. O significado dos números complexos vai muito além da matemática teórica. Eles são ferramentas indispensáveis em diversos campos, permitindo-nos resolver problemas e entender fenômenos que seriam impossíveis apenas com números reais. Uma aplicação proeminente é na engenharia elétrica. Números complexos são usados para representar correntes alternadas e impedância. Eles simplificam a análise de circuitos elétricos contendo capacitores e indutores, que se comportam de maneira diferente sob corrente alternada em comparação com corrente contínua. Na mecânica quântica, os números complexos desempenham um papel fundamental na descrição de funções de onda, funções matemáticas que contêm informações sobre o estado de um sistema quântico. As funções de onda são de valores complexos, e os números complexos são essenciais para entender fenômenos como superposição quântica e interferência. Além desses campos, os números complexos encontram aplicações em processamento de sinais, teoria de controle, dinâmica de fluidos e teoria do caos. Sua capacidade de representar movimento rotacional e oscilações os torna ferramentas valiosas na modelagem e análise de vários sistemas físicos. Pausei 3. Parte 6. Uma jornada no tempo, contexto histórico e evolução dos números complexos. A história dos números complexos é uma narrativa cativante de descobertas e progressão matemática. É uma jornada que começou com ceticismo e incerteza, mas acabou levando à ampla aceitação e compreensão do poder e aplicabilidade desses números. O conceito de números complexos surgiu no século XVI, decorrente de esforços para resolver equações cúbicas. Matemáticos como Gerolamo Cardano encontraram situações em que as soluções para equações envolviam raízes quadradas de números negativos. Inicialmente, esses números eram considerados sem sentido e meras curiosidades, mas gradualmente ganharam aceitação à medida que os matemáticos desenvolveram regras para manipulá-los. O termo imaginário foi cunhado por René Descartes no século XVII, refletindo o ceticismo inicial em relação a esses números. No entanto, matemáticos como Rafael Bombelli desenvolveram regras aritméticas para números complexos, abrindo caminho para sua aceitação mais ampla. Com o tempo, o significado dos números complexos tornou-se cada vez mais aparente. Sua capacidade de simplificar cálculos trigonométricos foi reconhecida por Abraham de Moivre e Leonhard Euler, que estabeleceram identidades cruciais envolvendo números complexos. A representação geométrica de números complexos, introduzida por Caspar Wessel e Jean-Robert Argand, solidificou ainda mais seu lugar na matemática. Pausei 3. Parte 7. Funções e seus domínios. Mergulhando na análise complexa. A análise complexa mergulha no estudo de funções com variáveis complexas, abrindo um novo reino no cálculo e na análise. Neste domínio, conceitos como convergência, continuidade e diferenciabilidade são explorados no contexto de números complexos, revelando propriedades únicas não encontradas na análise real. Um conceito central na análise complexa é o de funções holomórficas, uma propriedade mais forte do que a diferenciabilidade real. As funções holomórficas, caracterizadas pela satisfação das equações de Cauchy-Riemann, exibem propriedades notáveis, como diferenciabilidade infinita, e são totalmente determinadas por seus valores em qualquer conjunto aberto. A análise complexa tem vastas aplicações em vários campos, incluindo dinâmica de fluidos, aerodinâmica e mecânica quântica. Ela fornece ferramentas poderosas para resolver problemas relacionados a escoamento potencial, mapeamentos conformes e integração complexa. Pausei 3 ex.
Parte 8. Indo além dos números complexos, quaternios, octônios e extensões dimensionais superiores. Embora os próprios números complexos sejam uma extensão dos números reais, a ideia de expandir sistemas numéricos não para por aí. Existem generalizações e noções relacionadas que se baseiam na ideia de números complexos, levando a estruturas algébricas ainda mais ricas. Uma dessas generalizações é o domínio dos quaternios, denotado por H. Quaternios são números da forma A pais B pais CJ pais DK, onde I, J e K são unidades imaginárias com regras de multiplicação específicas. Ao contrário dos números complexos, a multiplicação de quaternios não é comutativa. Uma extensão adicional leva-nos ao domínio dos octônios, denotado por O. Octônios são ainda mais complexos do que quaternios, com 8 componentes e multiplicação que não é nem comutativa nem associativa. Esses sistemas numéricos, juntamente com os números complexos, pertencem a uma classe especial de álgebras conhecidas como álgebras de divisão normadas. Pausei, Terezés. Parte 9. O fascínio atemporal dos números complexos. Um testamento da beleza e utilidade matemática. Os números complexos são uma prova do poder e da beleza da matemática. Inicialmente recebidos com ceticismo e confusão, eles se tornaram ferramentas indispensáveis em vários campos, da engenharia elétrica à mecânica quântica. Sua capacidade de representar movimento rotacional, oscilações e fenômenos complexos os torna essenciais para modelar e entender o mundo ao nosso redor. A jornada dos números complexos de seus humildes começos, como raízes imaginárias, para seu status atual como objetos matemáticos fundamentais, destaca a natureza em constante evolução da matemática. Serve como um lembrete de que mesmo os conceitos mais abstratos podem ter profundas implicações para nossa compreensão do cosmos.